Você gosta de viajar? E você gosta de levar os seus filhos junto? A gente vai descobrir como que é essa aventura de viajar, levar os filhos, o filho, na verdade, porque esse casal que está aqui junto comigo adora viajar. Está aqui junto comigo o André e a Maíra. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bem, jóia, André? bem. Primeiro de tudo, quem que viaja mais? Ou quem gosta mais de viajar? Tem um? Eu acho que gostar, ambos na mesma proporção, né? Aham. Mas talvez eu tenha um histórico... Pode falar, não? O André talvez viaje mais só até por causa do trabalho dele e ele já tinha um histórico de mais países do que eu, no caso. Quantos países vocês já conheceram? Vocês têm ideia? Eu, mais ou menos, uns 15. 15 países. Agora o André... É uns 30. 30 países? É. Que interessante E o isso. Brasilzão, né? E o Brasil. Além do Brasil também. Além do Brasil, é. Como é que você começou? Por que viajar, André? Na verdade, eu acho que era já uma ideia desde moleque mesmo. Uma ideia de mochilão nas costas e pé na estrada. Uhum. Mas assim, a primeira viagem internacional maior que aconteceu mesmo foi para o Uruguai e logo em seguida fui para o Peru, né? Que é aquele velho sonho de quem quer conhecer, né, Machu Picchu, fazer o Trem da Morte, na época ainda tradicional, né? do mochilão. Isso. Então, Aí começou por aí. Mas Começou. isso quando você tinha quantos anos? na verdade, a viagem para o Peru já foi com uma certa idade, já porque eu sempre ficava imaginando que eu tinha que ter uma estrutura maior para começar e, na verdade, depois você vê que não precisa de uma grande estrutura. A viagem que eu fiz para o Peru foi uma das viagens que eu mais destaco, eu gastei $500. $500? $500. Hoje talvez seja um pouco mais, porque a diferença de moeda na época era muito grande, né? Ó, a gente tem inclusive imagens de você, porque você deve ter conhecido muitas coisas. Você, o André, que viajou várias vezes sozinho, teve uma experiência que você falou assim, essa é a mais incrível que eu já vivenciei como pessoa? Nossa, assim... Nossa, é muito. É difícil, mas eu acho que a de maior superação minha foi subir o Kilimanjaro na África, que é o ponto mais alto da África, e eu consegui subir sem ser um grande atleta, né? Nem um pequeno atleta, na verdade. E deve de ter uma foto por aí, que é uma foto que a gente sempre, que eu destaco. Todo ano que vem essa data, e o Facebook me lembra, né? Eu compartilho novamente. Essa foto que está aí foi na Turquia, sobrevoando Pamukkale, também um lugar maravilhoso na Turquia. Na né? Turquia. Sobrevoando com paramotor, né? Sim. Eu de carona, né? Eu não faço essas aventuras sozinho. Pilotando. Pilotando, não. E aí, quando vocês se conheceram? Foi no fim de 2010. Mas não foi numa viagem? Não, mas foi quase. Quase. Mas foi assim, a gente foi apresentado por uma colega em comum, que também é outra mochileira pior que a gente. E quando a gente se conheceu, o André já estava com as passagens compradas para fazer um ano sabático. Ele ia ficar um ano viajando pelo mundo. Aí eu apaixonei, né? Eu já gostava de viagem, conheci um cara que vai viajar um ano pelo mundo, né? Aí a gente se conheceu, então, véspera dessa viagem. Foi no fim de 2010. Aí ele foi para a viagem. E aí, no meio da viagem, a gente começou a namorar. E quando ele retornou do ano sabático, aí nosso namoro engrenou de vez, assim. Mas você também já fez viagem sozinha? Já, muitas, muitas. Porque, assim, eu sempre fui louca, apaixonada por viagens também. Aí eu tô na França, que foi uma das minha primeira grande viagem, que eu fui sozinha, porque eu queria praticar o meu francês. E, assim, e se eu não tinha companhia, eu precisava dar um jeito de viajar. Então, eu comecei a viajar sozinha antes, né? Já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos e eu conhecia muito o Brasil, porque era uma zona de conforto para a mulher viajar sozinha até eu encarar minha primeira grande viagem para fora do país sozinha, né? Mas aí a gente sempre encontra um amigo, dá um jeito de ter mais gente também, né? Você dá um jeito, Dá-se um jeito. Não, quem gosta de viajar, eu vou te falar, Thiago, a gente dá um jeito para tudo. E uma das coisas que me impressiona também é porque quando uma pessoa resolve viajar para fora sozinho, algumas pessoas até questionam e falam assim, tá, mas e a companhia? E quem que vai tirar foto? Que aventura que vai fazer uma coisa sozinha? Mas é justamente essa aventura. Exatamente. É também um estilo de viagem, viajar sozinho. São estilos diferentes quando você vai com a sua família, com seus pais, quando você vai só com o seu marido, é lua de mel, quando você vai sozinho. E eu acho assim, que o grande lance de ir sozinho, eu acho que todo mundo tem que fazer uma viagem pelo menos sozinho, assim, na vida, porque é uma viagem de autoconhecimento. Então, assim, você tem que se policiar, porque você não pode, às vezes, se enfiar em lugares perigosos. E outra, você vai fazer amizade. Todo lugar que você vai fazer amizade. É uma amizade diferente, às vezes. Porque você está sozinho, você pode
mais facilidade para uma balada, por exemplo, pegar uns tours mais demorados, sem pressa para Porque voltar. você não tem uma obrigação com ninguém Exatamente, naquela hora. exatamente. Que loucura isso. É. E aí depois quando vocês se encontraram, namoraram, casaram, e agora o Joaquim tá aqui, ele já viajou com vocês. Joaquim já nasceu, a gravidez ele foi feito numa viagem. Ele é um pouco. E Ele é viajou. ibérico. Viajou com você. Ele já é um contrabando de uma viagem já. Essas fotos aí foi a primeira viagem com ele para o Uruguai. Ó. A gente foi de carro, Aham. né? Então, para o Uruguai, que era mais perto, e por ser de carro também, né? Então, ele se divertiu um monte. E a gente já viajou aqui no Brasil com ele também. A gente já foi para Goiás, para Goiânia, né? Sim. Curitiba, aqui no Floripa, Rio Grande do Sul. Então, assim, desde que a gente... Se eu deixar, ela vai falar todos os estados, gente. Não, tadinho. Ele só tem 1 ano e 4 meses só. Mas o André pode falar, assim, a gente já sabia que nosso filho ou tem que gostar de viagem ou tem que gostar, senão vai ter que ficar, coitado. Isso, tadinho. É, uma coisa que nos perguntam, mas como é que faz uma criança gostar de viagem? Bom, primeiro os pais têm que gostar e fazer com que seja o mais lúdico possível isso. Então, Sim. assim, até as questões de ver, chegar um ônibus, ele vê aquilo como algo interessante, algo de novidade. Porque talvez em algumas situações crianças não gostam de viagem, né? Porque tem a espera, e essa espera às vezes é um pouco enfadonha, um pouco assim... Cansativo demais pra exato. eles, né? E aí, assim, o Joaquim, pelo jeito, vai gostar. Nós estamos fazendo, vamos dizer, que ele tem a própria vontade, claro, né? Mas pelo jeito ele vai gostar na medida em que a gente vai sempre deixando o mais leve possível esses momentos da viagem que são mais chatos, né? Mais demorados, mais cansativos. Teve muita mudança, porque quando vocês dois, de mochileiros, né? Vocês levam coisas essenciais para vocês e tudo mais. Quando você vai com uma criança, você sentiu o quê de mudança? Teve uma mudança muito brusca? Tem. Eu acho que Tem, sim. tem bastante, porque assim, você já tem que ter já o teu, vamos dizer, a tua estrutura, já a tua autonomia maior, né? Por exemplo, se você tiver que administrar um remédio numa criança, se você estiver fora do país, por exemplo, a gente estava no Uruguai, daqui a pouco até você chegar num médico, administrar um remédio, então às vezes você já tem que ter um mínimo já de estrutura para alguma coisa ali de primeira necessidade, né? Sim. Claro, não vai administrar um antibiótico sem uma prescrição médica, mas daqui a pouco um anti-inflamatório que você tem à mão, porque às vezes tem certos países, eu já enfrentei isso em outra viagem, que até para comprar anti-inflamatório você tem restrição. Você não compra nem anti-inflamatório. E aí, até uma das colegas estava viajando, teve uma inflamação no ouvido, e assim, era uma coisa simples, que aqui no Brasil você vai e compra um Compra desses em qualquer marcas. farmácia que Exatamente. você vai, não é? Nesse país, especificamente era Costa Rica, você não compra anti-inflamatório sem prescrição médica. Então você imagine uma criança ali com um problema ali, daqui a pouco, que pode se resolver E com um você vai remedinho num sistema de saúde que você não sabe Não como sabe. funciona, você não... É outra Às coisa. vezes é muito caro. Também. Então, assim, e a questão também da alimentação, né? A gente tem uma grande facilidade que o Joaquim ainda mama no peito, e daí tem esta... Mas ele, também tem que ter o seu alimento já mais ou menos pronto, né? O Uruguai, nós tivemos, fazendo uma propaganda do Uruguai, né, que é muito interessante, lá existe uma proibição de sal na comida. A comida, ela vem sem sal. Se você quiser sal, você tem que pedir. Não vem nem sal na mesa. Então, assim, o Joaquim, até aquele momento que a gente viajou para lá, ele ainda não comia sal, porque é uma questão de fases que a gente tem respeitado aí para não administrar certos condimentos, e o sal, né, enfim, é bastante... um deles, E aí no Uruguai foi muito fácil, porque a comida chegava, né, mas a Maíra pode falar melhor. Eu queria só fazer um complemento, Thiago, assim, porque realmente mudou a gente fazer as viagens, mas ela não ficou pesada. A gente quer dizer assim que tem leveza nessa viagem. Não é um peso um filho viajando Nem com um vocês, pouco. né? Pelo contrário, assim, a gente quer mostrar o mundo para ele, entendeu? As viagens têm outros encantos agora. O que muda assim também é um pouco do tempo. A gente tem que pensar em atividades para ele, respeitar o sono dele, essas questões. Mas assim, a gente tem uma vontade muito grande de mostrar tudo que é legal, divertido, colocar ele no meio mesmo. Sim. Então assim, tem muita leveza, né? E até eu imagino, vocês me corrijam se eu estiver errado, que vocês levaram ele para o Uruguai, que é onde vocês não fizeram uma aventura de sair escalando coisas, né? São atividades mais calmas, poderíamos dizer assim. Mas as aventuras de vocês não encerraram. Vocês vão ainda viajar sozinhos? Sim.
Não encerramos, mas assim, a gente se meteu em algumas encrencas lá no Uruguai também, né? Porque assim, ele estava facilitando. O Joaquim, muito colaborativo, e assim, tem um lugar lá que é uma área de preservação ambiental, que é Cabo Polônio, né? E estava tudo muito caro e tudo muito lotado, porque foi altíssima temporada, né? E lá você não chega de carro, você tem que ir com o veículo deles lá, que é um veículo especial. E nós chegamos lá, o lugar que a gente tinha reservado era bem selvagem. Aí o André complementa. E daí levaram um susto. Levamos um susto e era um local que não, assim, se for, isso mudou, por isso que eu dei risada, até tava um pouco essa história por trás, porque se fosse só eu e a Maíra, a gente, ou só eu, enfim, ou só a Maíra, a gente encararia o local, porque o local era paradisíaco, lindo. Mas para você ter uma ideia, para tomar banho, tinha que pegar um balde no poço e tomar o banho. Era um lugar muito alternativo, muito, né? E a gente reservou por um site de reserva, não era nada assim, vamos dizer, tão, né? Eles dizendo que era realmente alternativo. Alternativo. E ótimo, só que daí conseguimos falar com o proprietário e dizer, olha, né, não será possível, né? E aí foi muito interessante que nós chegamos até que isso era inclusive antes do vilarejo, e chegamos no tal do vilarejo, que é onde então chama Cabo Polônio, o vilarejo. É maravilhoso. Quem vai para o Uruguai tem que ir para esse lugar, que é um lugar que você fica 10 metros de lobos marinhos, assim. Nossa! É muito lindo. E aí a gente chegou no vilarejo e assim, né? Tivemos que caminhar desde esse lugar selvagem que estávamos, mais ou menos 1 quilômetro e pouco. Uns 2 quilômetros. 2 quilômetros, né? Com o Joaquim nas Solão. Tem uma foto ali que... Né, mostrou aí a foto. Mostrou a foto, eu fiz uma tenda com uma canga e aí conseguimos, no caso, para ele que não tivesse nenhum problema. Então, claro, mas se resolveu, né? Então, agora, claro, que tinha uma certa margem. Se a coisa não desse certo, a gente pegava o mesmo veículo no final do dia e voltava. Não pernoitaria nessa vila. E no final levamos sorte, encontramos lá uma pessoa muito... Enfim, conseguimos reservar fora do circuito de sites de reserva. Foi mais garantido. E não foi tão selvagem, não foi nada selvagem, para falar bem a verdade. Mas foi uma maior curtição, passamos daí 2 noites nesse local e o Joaquim adorou, né? Ele chamava os lobos marinhos de au-au, né? Porque porque é lobo, né? Mas assim, só reforçando o que a Maíra falou, a única coisa que muda, você tem só que se prevenir um pouco mais, né? Mas não que isso... Eu, na verdade, sempre fui muito prevenido com viagem, né? Eu fiz um ano sabático, a Maíra falou, e eu não precisei comprar nada fora do circuito do que eu tinha já na minha caixa de primeiro socorro. Nada, nenhum remédio. Tudo que eu levei, teve coisa que eu não usei, mas não precisei. A Maíra também sempre foi muito prevenida, então não mudou muito da nossa forma de viajar. Sim. A questão agora é que entra, vamos dizer, um menu infantil, né? Sim, agregado ali. É agregado. Mas algumas pessoas vão dizer assim, tá, mas eles não poderiam esperar, gente, o bebê crescer um pouquinho mais, 2 anos, 3 anos, para depois levar? Por que vocês optaram já por levar ele assim? É porque a gente não aguenta ficar sem viagem, né? Então a gente tem que levar, né? Não, e eu acredito, assim, que é uma forma de já aprender. Eu já li sobre viajar com criança, assim, é uma forma dele aprender a esperar. Esperar em aeroporto, provar comidas diferentes também. Ter paciência, aprender novas coisas. Exatamente. Não é assim... ele não vai lembrar. Tudo bem que ele não vai lembrar, Sim, mas assim, ele já está vivenciando desde criança. Isso, e outra, faz parte da nossa rotina. Ele está na nossa rotina. Viajar faz bem, não é? Faz, com certeza. E aí, reforçando, isso vai dar a possibilidade de que ele também já cria esse hábito, né? Porque senão você coloca a criança, talvez essa vamos dizer, é uma postura, né? Uma posição, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que seguir isso. Mas se você deixa a criança 3, 5 anos até que ela começa a viajar, dali a pouco ela vai achar isso muito estranho para o hábito dela, para a rotina dela. Poxa, mas cadê as minhas coisinhas? Então o Joaquim está acostumado a não ter as coisinhas dele. A gente inventa outras coisinhas, às vezes leva o acampamentinho dele, já um tapetinho com os brinquedos. A ideia também de ter ali um kit básico de brinquedos mais portáteis, vamos dizer. Isso também ajuda bastante porque ele acaba tendo um territóriozinho em movimento, né? Então o território dele não é sedentário, é um território nômade. Isso, com certeza. E agora, pra gente encerrar aqui, eu preciso... Qual viagem marcou mais vocês? Juntos? Ai, todas. Não, todas não valem, né? Mas talvez a Índia e Turquia, Índia, né? Foi um mix Índia e Turquia. A gente foi na mesma viagem, e aí, é que a Índia é impactante, né?
É impactante ir para a Índia. A sociedade, a cultura, a religião, a presença, assim, a diferença cultural, né? E nós ficamos bastante tempo lá, também foram 25 dias, né, meu amor? 25 dias, assim, então e nós bastante convivemos com as famílias, a gente conviveu com aquela pobreza, assim. E realmente foi um teste para a gente ver a nossa... os primeiros socorros, toda a nossa questão básica de segurança, assim, porque a gente precisou exercer tudo que a gente tinha, que a gente sabia conhecimento. Isso, de mochilão. Não sei se é isso. Então, foi uma viagem, e até porque daí pôde também mesclar um pouco dessa viagem, assim, né, de mergulho mesmo, né, na cultura indiana, ou parte da cultura indiana. E foi uma viagem que a gente mesclou para vários locais, né, para o Rajastão, Delhi, Varanasi, que é onde tem aquele rio lá que o pessoal banha e também fazem também as cremações, né. Aí nós fomos para o sul, então foi uma viagem bastante eclética, né. Gente, se eu deixasse, a gente ia ficar conversando horrores de tempo aqui, e eles iam me contando cada parte de viagens de países diferentes, porque realmente viagem é cultura, como a gente sempre fala aqui no programa, tá? Obrigado por vocês terem vindo aqui e compartilhar um pouquinho dessa história de vocês. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Imagina. Bom, o Joaquim tá dormindo, né? Nem acompanhou muito, mas depois ele vê em casa.